Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com muito carinho, com muito amor nos nossos corações que a gente aceitou aqui o convite, né? Primeiramente de Jesus, incluindo a nossa irmã Carmelita, do Centro Caminhando com Jesus, a conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, que é o tema singeleza espiritual. Nesse momento, né, que vamos aqui abrir, né, esse espaço para conversa, pedimos que você, a Ivanderlei que está assistindo, todos aqueles que possam estar recebendo esse convite, e convidando os amigos, né, nessa noite de hoje, nessa terça-feira, 23 de novembro de 2021, para que a gente possa passar às pessoas um pouquinho dessa informação que seja relacionada ao tema singeleza espiritual. É um tema bastante interessante. Agradecer aí ao Léo Dias, a Carmelita, a Josélia, aqueles que estão entrando e vão repassando esse link para seus grupos, para seus familiares, que é um tema bastante interessante, bastante intrigante, e que a gente vai falar aqui de algumas literaturas espíritas, né, e complementares sobre o tema. Mas eu só tenho que agradecer, né, a Carmelita e ao Centro pelo convite. Vou pedindo aqui minhas desculpas, porque a gente pegou aí uma sinusite, né, misturado com rinite, misturado com algumas coisinhas, mas graças a Deus estamos bem e aptos a conversar com todos vocês. Vamos seguir os passos das orientações da casa, que é fazer uma prece inicial para que esse trabalho seja abençoado e para que essa mensagem chegue a todos que mais precisam dela para a continuação das suas vidas materiais, carnais, espirituais e psicológicas. Quantos de nós estamos sofrendo hoje, né, com tanta situação difícil do ponto de vista psíquico, emocional, social, espiritual. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer nosso anjo da guarda, agradecer aos nossos espíritos amigos. Senhor Jesus, Mestre amado, quando te falas que mais de 2 pessoas se reúnem em teu nome, tu estarás presente. Que esse vídeo, no plano quintessenciado, nos canais digitais, que representam já um ensaio do ser humano materializado, ensaiando pouco a pouco o contato com o plano espiritual, dentro de uma evolução moral necessária. Que possa abençoar essas palavras de hoje e que possa abençoar os corações que ouvem, para que a gente, a partir dessas palavras, ouvindo com a alma, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim damos por iniciado os trabalhos de hoje. Meus amigos, o tema é singeleza espiritual e o que é que nos convida a agenda da reforma íntima. Hoje, dia 23 de novembro de 2021, a reflexão em torno da vivência no Evangelho, para que a gente se sintonize nessa singeleza espiritual. Ele fala que a nossa meta do mês é combater o egoísmo e, sendo o homem o depositário e administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contará severas e lhe serão pedidos o emprego que lhe haja ele dado em virtude do nosso livre-arbítrio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E a meta do nosso dia
E a meta do nosso dia é combater o apego aos bens materiais. Ora, como é que a gente vai conseguir ter essa singeleza espiritual se a gente não começa a se identificar com o que é de espírito, né? Como é que a gente vai conseguir conviver com essa dicotomia, com essa contradição aparente? Aí ele diz, no livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Pessoal, essa abertura ela é bastante interessante, que é uma mensagenzinha da Agenda da Reforma Íntima, desse livrinho aqui, Exercendo a Caridade. Tá em uma dessas livrarias espíritas online, vocês conseguem anualmente essa agenda e vocês vão exercitando, né, a mudança da reforma íntima dentro de cada um de vocês, cada um de nós. Aparentemente parece não ter muito efeito, né, mas tem um efeito absurdo. Por quê? Porque quando a gente se dá ao trabalho de tentar ler diariamente alguma coisa, aquilo vai acionando os mecanismos do nosso cérebro material, acionando os mecanismos dos chakras superiores, o laríngeo, o frontal e o coronário, e a gente vai criando hábitos conscientes, e esses hábitos conscientes vão nos ajudando devagarinho a gente ter essa pequena, grande reforma íntima. E essa pequena, grande reforma íntima, ela está ligada à nossa evolução espiritual. E a evolução espiritual está ligada à singeleza do espírito, que é o tema de hoje. E a base dessa nossa conversa hoje também vincula 2 bons livros, né? Na realidade são 3 livros. Esse livro que eu falei lá no Centro João Nunes Maia, da Patrícia Spadaro, onde ela fala que nós devemos honrar a nós mesmos. A Patrícia Spadaro é uma brasileira. E esse livro ele está sendo difundido no mundo inteiro, em vários países. Eu achei super interessante, e a Patrícia ela é premiada, né, por diversos livros dessa natureza, que já foram traduzidos em mais de 18 idiomas, em mais de 25 países. Então a gente às vezes pensa que alguns livros, né, nós estamos limitados a alguns tipos de livro. E essa grande escritora brasileira, que fala do ser, do espírito, ela é holística, né? Ela fala de provérbios chineses, ela fala de budismo, ela fala de yoga, ela fala de ecumenismo e ela fala de espiritismo, porque nós todos somos espírito, né? E uma das coisas que me chama a atenção, e eu falo nesse tema de hoje, boa noite Mazé, boa noite Socorro, sejam bem-vindas. Continuem divulgando aí, né, o link para mais pessoas participarem dessa nossa conversa. Uma das coisas que ela fala é quebra de paradigmas. E ela sempre cita o mito e a mágica. Uma das coisas que nos chama a atenção é que ela fala que a minha felicidade e meu sucesso dependem do que eu consigo obter. Quantas milhões de pessoas nesse momento, né, estão hoje angustiadas, estão fadadas, estão estressadas, estão doentes da mente, do espírito, do corpo, estão em clínicas médicas psicológicas abarrotadas, porque estão passando por uma situação extremamente pesada do ponto de vista material, passando por necessidades diversas, passando por aperreios, passando por situação financeira. Eu falando com a oncologista amiga minha, ela me dizendo: Jorge, eu nunca tive tantos casos oncológicos nos últimos meses.
Estou atendendo pessoas de fora do nosso estado, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de vários estados do Brasil. Uma situação muito constrangedora, muito difícil, porque as pessoas estão sofrendo da nossa própria alma. Estão adoecendo a sua alma, o seu espírito, porque estão esquecendo que nós somos espíritos eternos. Nós apenas estamos vivenciando, uma pequena passagem de uma das nossas vidas nesse momento. Então, o que é que vale a pena, né? Agora, eu lembrando, né, de vários poetas brasileiros, poetas portugueses, e a gente sempre tem aquela conotação. Se a gente não transformar a nossa vida em algo mais leve, em algo mais sossegado, como é que vai ficar o nosso corpo sobrecarregado? Para que serve tanta literatura se a gente não consegue essa singeleza espiritual? Se a gente não consegue realmente viver com menos, né? Entender as coisas de uma concepção mais holística, mais ampla, que esse ser universal, Deus, nos atende em todos os momentos de nossa vida, né? E que as coisas mais simples. Seja bem-vinda, Dolores. Prazer aqui ter com você essa conversa. Dolores lá de Juazeiro do Norte. Seja bem-vinda, minha querida. Então, assim, a gente tem que aprender e transmutar as nossas dores. Então, ela diz o seguinte, que se a minha felicidade estiver atrelada ao que eu ganho, ao que eu tenho, isso é um grande fardo. E a mágica, ela fala, a verdadeira felicidade e o sucesso não depende de minha capacidade de conseguir mais. Depende de minha capacidade de dar mais. Minha capacidade de promover o fluxo. Eu me lembrando agora há pouco, falando com a nossa querida Carmelita, eu dizia, será, Carmelita, que eu vou ter condições de dar essa palestra? Eu estou com sinusite, rinite, faringite, desde sábado, fazia muitos anos que eu não adoecia. E nessa mudança climática, né, da nossa querida cidade, que eu já estou acostumado aqui há 20 anos, chegou a atingir o máximo, né? E eu estava aqui tomando remédio para tosse, tomando mel com limão, fazendo toda aquela, descansando e vendo como Deus é maravilhoso. Como Ele nos dá a capacidade de parar e a vida continua. Ele faz nos remeter que nós não somos indispensáveis, que nós somos pessoas como qualquer outra, né? Que nós somos da mesma importância da criatura mais simples que existe na Terra hoje. Nós respiramos o mesmo ar, nós bebemos a mesma água, né? Que está disposta na natureza. E nós somos dispostos às mesmas situações espirituais. Salvo engano, nosso livre-arbítrio e as nossas decisões e as nossas escolhas, que devem ser pautadas no bom senso, fazer as orações diárias para a gente poder, depois das orações, tomar as decisões. E nunca se esquecer que nós somos esse ser espiritual. Nós vamos um dia desencarnar. E aí, quanto mais habilitados, hábeis estivermos sob o ponto de vista dessa energia espiritual, mais desassociados nós vamos estar com a infelicidade. Porque se a gente, aqui na pequena primeira mensagem da Agenda da Reforma Íntima, eu falei dos bens materiais, o desapego é um exercício para que a gente, ao sair desse corpo, no estágio de doença, de velhice ou de desencarne, seja ele qual for o motivo, a gente esteja apto, mais ou menos acostumado a esse desapego. Porque a coisa que não vai ter no mundo espiritual são as coisas materiais que nós estamos nos dedicando dia, tarde e noite a elas. Então, um pouco de desapego, um pouco
de treinamento para entendermos o processo de envelhecimento, entendermos as doenças, entendermos o benefício da saúde, entender a singeleza do que seja espiritualidade, a gente a partir daí começa a enxergar novas esperanças, enxergar que os mecanismos sociais, os mecanismos políticos, os mecanismos capitais não devem ter tanta influência sobre a nossa concepção de pensar. Uma coisa que eu achei interessante é que ela fala aqui. Desculpa. Eu vou tentar aqui continuar. Falei para Carmelita que estava um pouco difícil, né? Mas vamos tentar. Pessoal, eu vou tentar continuar aqui, mas já vou de imediato falar para a Carmelita que tá um pouco difícil por causa dessa situação da voz, mas vamos tentar aqui levar aqui mais um pouquinho para frente, tá bom? Uma das coisas mais interessantes que eu queria passar para vocês é sobre a questão da harmonia interior, né, que a irmã Dufour fala nesse livro, que eu acho fantástico. Indico para vocês, chamado Laços de Afeto. Esse livro, ela fala da educar a cabeça, o coração e a mão, e as nossas mãos. É um processo totalmente reeducativo do ponto de vista moral. Aquilo que a gente faz com as nossas mãos, né, do ponto de vista criativo, do ponto de vista construtivo, é muito ligado à mente e ao coração. O coração como o quarto chakra e a mente como o chakra coronário, o sexto e sétimo chakra. Essa tríade, né, coração, mente e mãos, ela fala que é a base da educação Pestalozzi, que antecede e é a base de toda a codificação kardeciana do nosso querido Allan Kardec. E nesse processo que a gente vai vincular mente e raciocínio, coração, emoção e sentimentos, e mão, nossas mãos, a gente começa a fazer todo esse processo evolutivo coordenado do ponto de vista da educação do afeto, que é a base que ela nos coloca para o desenvolvimento da reforma íntima, da nossa moral e do nosso crescimento, da singeleza espiritual. E ela chama tudo isso da pedagogia do ser, que está alinhado com toda essa base kardeciana que Kardec nos colocou na codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela desenvolve isso em vários itens, como aprender a amar, e ela diz que não existe amor ou desamor sem essa primeira vista, sem essa interpretação
da simpatia e da antipatia. Então olhe como é interessante essa primeira visão. E ela fala dessa educação do coração, ela fala com a naturalidade de que a gente se educando, mente, coração e mãos, a gente vai trabalhando a frequência cardíaca na sua mais bela forma de vibrar com equilíbrio, colocando o cérebro para executar com aquela vibração, isso é, evitando as frequências mais baixas. E a partir disso você coloca suas mãos para o exercício do bem, isso é, escrever boas coisas, trabalhar na construção de coisas que são realmente construtivas, positivas, e não usar nossas mãos como todos nós usamos, de uma forma muito pejorativa, né, inconsistente, até às vezes para provocar nas pessoas, nos nossos semelhantes, situações angustiosas, né? Quantas pessoas cometem crimes, cometem desequilíbrios, né? Usam suas mãos para violência, para atirar, para matar, para atrocidar, para fazer pornografia, para escrever mal das pessoas. Então essa nova forma de educação integral que se promove com a questão da singeleza espiritual, com a questão dos laços de afeto, onde ela já é um dos seus livros, ela fala com que o ser humano vai chegar na maioria afetiva, vai começar a perceber o que seja afetividade. E essa afetividade, ela é a reconstrução desse afeto, que nós estamos distantes, é um fator de reeducação dos nossos corações, que vai burilando, refazendo todas as nossas vivências, nossos maus hábitos, nossas más tendências, dias após dia, até que a gente tenha uma convivência extremamente necessária na busca dessa melhoria íntima, né? E a educação do afeto, que ela desenvolve no capítulo seguinte, é justamente, ela diz que o afeto é isso aí, Dolores, as mãos em forma de doação a serviço do próximo é a maior prova de amor, exatamente. Nós temos essa... Pessoal, peço desculpas pelas tosses, que eu estava aqui com a virosezinha, estou me cuidando e estamos tentando levar essa palestra até o final de uma forma que dê certo para todos nós. Então eu peço desculpas pelas pequenas tosses, pelas interrupções que possam estar acontecendo, mas faz parte de um processo de melhoria e que vale a pena estar aqui com vocês conversando. Então é o seguinte, pessoal, qual é a proposta que a gente traz hoje através da Hermance Dufour, através do Dr. Bezerra de Menezes, através de Eurípides Barçanufo, através desses espíritos que trazem para a gente uma proposta nova de modelagem do nosso espírito nesse terceiro milênio? É exatamente essa. Ela fala que nós, entrando no processo educativo do afeto, a gente vai entrar numa situação bastante diferenciada, porque o que a gente conhece por amor é um sentimento que dentro da afetividade, a afetividade é uma força descomunal. Ela vai conseguir, ela ainda é bem maior do que esse amor que a gente consegue ver hoje, ou consegue ter significação sobre ele. O afeto é algo muito maior, é algo que ele tem a inteligência do raciocínio amoroso, que ele faz toda essa manifestação intuitiva e nos abraça em sintonia, e a gente passa com aquela educação inicial, aprendendo a amar, entendendo a educação do coração, entendendo a diferença entre simpatia e antipatia, entendendo a nossa essência espiritual, entendendo tudo aquilo que nos alça a barca como ser universal, nós partimos para um novo paradigma de educação do infinito das nossas vidas, não somente aqui na Terra, mas nossa vida muito mais à frente.
nossa vida como seres espirituais que vem e reencarna para fazer um trabalho comunitário com a nossa família, com o nosso próximo, conosco mesmo, principalmente conosco. E uma das coisas mais interessantes é que nós, espíritas, ainda temos muita dificuldade. Nós temos aqueles sulcos que ela chama de sulcos corrosivos do processo da sensibilidade. O que é que nos corrói? O que nos corrói é o mau uso do nosso aparelho mental, é o mau uso das nossas sensibilidades para inibir o afeto. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as nossas mágoas, os nossos rancores. Nesse livro aqui, ó, que eu já mostrei para quem entrou mais cedo, ela fala o seguinte: para essa tríade, educar a cabeça, o coração e as mãos, se ganha uma amplitude incalculável quando se cria a relação amor entre educador e educando. A visão pestalozziana de educar, além de pioneira, é a meta maior do espiritismo. É o desenvolvimento moral da humanidade pela educação integral do ser, homem, biopsíquico, espírita, emocional. E aqui, uma coisa que eu queria passar para vocês é que nada é do dia para a noite. A gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar. Ela fala: a educação do afeto inicia-se pelo estudo perseverante no conhecimento das manifestações sombrias do coração, suas raízes, suas armadilhas, suas máscaras. Às vezes nós temos pequenos problemas emocionais com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E às vezes o problema está em nós. Às vezes a gente pensa são pequenas coisinhas que nos aborrecem tanto, pequenas dissidências. Mas eu conversando com uma psicóloga amiga um dia desses, ela me falando que às vezes essas pequenas coisas têm raízes profundas lá no nosso íntimo. Então, como é necessário a gente, às vezes, dessas pequenas besteiras que são elementos que trazem o desafeto, provocam nas pessoas um grande desgaste. E esse grande desgaste, às vezes, movimenta o mundo do não afeto, o mundo da falta de sensibilidade, um mundo que corrói a sensibilidade das pessoas. E a gente precisa desenvolver a nossa sensibilidade. Ela diz aqui que Jesus, na condição eminente de psicólogo, asseverou que por causa da iniquidade do ser humano, muitos se esfriam. Se lê Mateus, se lê todos os apóstolos, mas nada se tira de essência. A raça humana, ela é uma raça que Jesus tem profunda dificuldade, porque a gente conhece às vezes o Evangelho, conhece as parábolas, conhece o Espiritismo, lê tudo, mas não fazemos a nossa reforma íntima. Por quê? Porque a gente, é uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando o coração seu vibra negativamente, é porque nós ainda temos muito de negativo a ser trabalhado. E no capítulo 3 ela fala da maturidade afetiva, chamada amor e alteridade. E se a gente não tiver esse esforço pela educação do afeto, nada nós vamos chegar a lugar nenhum, a canto nenhum. Uma das coisas que eu anotei aqui para conversar com vocês foi conhecer os nossos próprios sentimentos, adquirir controle sobre as reações emocionais, saber conviver harmoniosamente com os maus sentimentos, saber revelar seus sentimentos com assertividade, exercitar a sensibilidade e expressar afeto na convivência. A gente já está fazendo isso? A gente já se humanizou? Ou a gente... Eu vi um vídeo um dia desse que me chamou muita atenção na internet, que foi um casal com a filhinha de 7, 8 anos,
eles no clube, e chegou um meninozinho, casal branco, né? Pardo. E chegou um meninozinho negro vendendo balas. E o pai disse que não queria comprar. Aí o meninozinho deu a volta na mesa. Viu aquela meninazinha linda, toda de vestidinho, de lacinho. E ela deu um sinal para ele ficar do lado dela e se abaixar. E enquanto os pais comiam, né? Aquelas comidas típicas. O meninozinho, né? De uma classe social mais baixa, ficou de joelhos pertinho dela e ela ficou dando comida na boca dele. Coisa mais linda de se ver. E ela deixou de comer para dar comida ao coleguinha, né? Que ela nem conhecia. Olha o quanto de afeto esses espíritos que já estão reencarnando aqui no nosso planeta têm. Quantos de nós somos esses mesmos espíritas, né? Seja nós de 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos de idade, mas que nos deixamos nos contaminar pela corrosão dos elementos sentimentais egoísticos, as mágoas, aquelas pedras que simplesmente fazem com que a gente não consiga evoluir, não consiga andar leve, né? Então, assim, é uma verdadeira missão essa que a Hermance do Fogo, como está comentando aí a Carmelita, né, ela, juntamente com esses espíritos, né, como o Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, né, muitos outros, Irmã Modesta, desde o Hospital Esperança, fazendo esse socorro em caravanas e caravanas para nos socorrer, os espíritas de meados de 70, dos anos 70, os anos 80, os anos 90. Então, pessoal, nós temos muito a trilhar. Muito. Essa singeleza espiritual que a gente às vezes pretende, às vezes, eu vou adentrar no mundo espírita e a partir de agora eu vou ser uma pessoa melhor, sim. Nós devemos ser melhores, porque a partir do momento que o nosso chakra frontal da consciência é tocado pelo conhecimento. Boa noite, Igor. Seja muito bem-vindo, meu querido. Bem-vindo aí, Regina. Várias pessoas que estão entrando agora. Então, assim, a partir do momento que você tem a sua inteligência vinculada às imagens, aos sons, às letras, à capacidade audível, à sensibilidade, você jamais vai poder retornar. Porque eu conversando uma vez com minha amiga Dora, eu dizia, a gente conversava e dizia: Dora, qual é a melhor maneira da gente sair de uma obsessão simples ou de uma subjugação? E a Dora, na sua simplicidade, falou assim: Jorge, tem que elevar a frequência. E é uma grande amiga estudiosa, lá de Parnaíba. Eu até faço aqui o convite, viu, Carmelita, de você convidá-la, que ela está fazendo umas lives maravilhosas lá no Semente Cristã. Pessoas amigas do Eurípides, maravilhosas. Então fica a dica aí para o Centro Semente Cristã, convidar, Caminhando com Jesus, convidar o Semente Cristã através da Dora. Mas assim, se a gente não tiver uma abordagem de recepção, de atendimento e de integração, como diz a Hermance, a gente não vai ter essa espontaneidade. A gente vai estar sempre forçando algo totalmente desnatural. Mas isso tem começo, meio e fim. Tem. Às vezes nós somos obrigados a fazer o evangelho no lar por tanto desequilíbrio que esse lar tem. E fazemos com puro interesse, fazemos com uma espécie de tentativa de amortecimento desse processo, mas é necessário. De tanto nos habituarmos ao evangelho, ele se torna natural e se torna uma coisa extremamente afetuosa. Hoje eu digo para vocês que com mais de 25 anos que fazemos o evangelho no nosso lar, com as nossas filhas, hoje o evangelho do lar é uma bênção. Começamos na segunda-feira e não temos uma semana sem fazer o evangelho.
Então, essa singeleza espiritual que nos arrebata e que vai fazendo parte das nossas vidas. Então, é uma espécie de exercício dessa transmutação de coisas materiais às coisas espirituais. Numa transição única, onde você vai crescendo, se desenvolvendo e vai cultivando o processo da transformação material e espiritual. Até você conseguir chegar a um nível que você já vai respeitar um pouco mais a espiritualidade e deixar um pouquinho de lado a materialidade, sem isso causar danos às questões sociais, às questões capitais, às questões pessoais e interpessoais. Mas é um processo, né? Por isso que nós temos infância, adolescência, adulto, fase já de consciência. Quantos de nós adultos hoje estamos na fase da infância? Quantos homens, né, hoje estão deixando suas esposas por mulheres bem mais novas, através de uma aventura sexual, e vão já cair numa grande depressão. Exatamente, quando fazemos o Evangelho no Lar, transformamos nossa casa no templo do Cristo. E aí a gente também tem que ter uma consciência, né? A gente não pode ser tão rigoroso conosco mesmos, porque senão a reforma íntima vai ser com muito martírio. E Jesus já nos disse que a reforma íntima ela é sem martírio, ela é consciencial, ela é única, ela é respeitosa com os nossos defeitos e nossos vícios. Às vezes o espírita vê, né, você fazendo algum tipo de atitude que não é tão plausível e já lhe aponta o dedo. Mas você, espírita, então a gente tem que saber se respeitar, a gente tem que enxergar nossas sombras, a gente tem que ter essa habilidade que ela chama habilidade essencial. Jesus sempre vai ser o modelo, o trabalho é dele, não é meu, não é da Carmelita, não é do centro, né? O ministério de amor que ele prega é espontâneo e natural. Não adianta você querer passar para as pessoas que você é amoroso e você é rancoroso. Você tem que assumir todas as suas sombras. O Jorge André é egoísta, é materialista, gosta de magoar as pessoas. Às vezes usurpa o direito das pessoas de se expressarem naturalmente. Se a gente não enxergar nossas mazelas, nós não vamos evoluir. Então, quando o nosso coraçãozinho vibra dentro de um processo que a gente pensa que é o outro, que a gente tudo bota a culpa no outro, o que acontece? A gente fica transferindo a carga que é de respeito a nós para o terceiro. A culpa de eu não ser bem sucedida é do prefeito, é do vereador, é do governador, é do presidente, né? A culpa de eu não ser feliz é do meu filho, é da minha filha, é porque eu deixei meu trabalho e fui me dedicar à família. É uma escolha de cada um. Se você escolheu, você foi verdadeiro, deveria ter sido verdadeiro com você mesmo. E se você não foi verdadeiro com você mesmo, como é que você pode exigir que as pessoas sejam com você? E aí você pega, bem-vinda Isabel, seja bem-vinda. E aí você coloca para terceiros todas as suas sombras. Você enxerga em todo mundo as sombras que são suas. E aí você não consegue evoluir, porque o processo de ação e reação volta para você. E é o que ela chama de condutores afetuosos. Como dispõe sempre do afeto, a gente cristão, fazem-se fontes de estímulo, esperança e diretrizes, encaminhando soluções que recorrem aos que compartilham a convivência. Então, para que a gente possa se livrar desse processo, a gente vai ter que se colocar como condutores afetuosos. A gente vai ter que combater a rebeldia, aquelas matrizes de distúrbio que eu falei aqui, como a felicidade, né? Como ela diz, tenha referência ao alto amor, à autoconsciência. Como é que a gente pode começar a ser feliz colocando tudo que acontece ao nosso redor culpa dos outros? Então tem um livro que eu falo muito, estou falando muito nessas palestras ultimamente, às vezes as pessoas estão até estranhando. É um livro do Paulo Vieira, né, que é nosso contemporâneo aqui do Ceará, que ele fala de autorresponsabilidade.
Se a gente colocar todas as frases do Paulo Vieira e colocar um cunho espiritual depois da parte material, você vai ver que fica completo. Então, hoje, a gente vive a real situação das nossas decisões e escolhas. Desde o nosso sentimento com as pessoas, a nossa capacidade material e a nossa felicidade financeira, espiritual. Por que a gente coloca sempre a nossa infelicidade na mão das pessoas e as pessoas que vão possivelmente nos amar não têm a plena consciência de quem somos nós, porque nós não demos essas respostas para ela. Nós mesmos não sabemos quem nós somos, quais nossas sombras, quais nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. Estamos sempre culpando as pessoas pelo aquilo que nos magoa, que nos vibra intimamente. Então a gente não tem cuidado com o amor, a gente não faz a meditação emocional que ela nos orienta, a gente não resgata os nossos sonhos, porque a gente está sempre preocupado, né, com os sentimentos negativos. E é o que eu sempre falo. A gente se atrela aqui às divergências, às dissidências, a paixões, ao amor material, ao amor gozo, ao amor prazeroso. Né? A gente está longe do sentido de afeto. Porque, como ela diz, o afeto é algo muito gigantesco. Quando você começa... Tem uma frase que ela fala aqui dos afetos, que eu vou ver se eu acho aqui, que é interessante. Bom, se os homens se amassem com mútuo amor, bem mais praticada seria a caridade, mas para isso, mister foram os esforços para alargar a couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então, pessoal, como é que a gente consegue viver hoje, né? Consegue comer hoje, mesmo sabendo que tem muitas pessoas passando fome. Mas por quê? Porque nós estamos enclausurados no egoísmo material. Ah, Jorge, agora eu vou ter que matar a fome de todo mundo ao meu redor? Não. Mas você pode. Estando bem com você mesmo, você vai passar. Tendo essa consciência do alto amor, do alto enfrentamento, da singeleza espiritual que cada um de nós carregamos, né? A gente tem condições de, a partir daí, passar para as pessoas esse equilíbrio que transmuta, tá bom? E uma frase que eu queria deixar aqui no final para cada um de nós é, primeiro, pedir desculpas, né? Não é do meu feitio, mas estou aqui com a garganta inflamada, com o nariz meio difícil, mas conseguimos chegar aqui nos 44 minutos, né, de conversa com vocês. Espero que a gente tenha conseguido levar, né, alguma coisa para vocês, que tenha tocado de alguma forma o coraçãozinho de cada um de nós. O palestrante espírita, ele fala primeiro para si, né, a educação do coração. Mas eu vou deixar aqui, ó, esse livro, que é a continuação desse outro, chamado Escutando os Sentimentos. E vou deixar para vocês 5 pontos que ela fala aqui pra gente, que faz parte dessa... Aliás, são 9 pontos que ela fala sobre essa questão da singeleza espiritual. Responsabilidade. Somos únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Ninguém é mais responsável. Consciência. O sentimento é o espelho da vida profunda. Cada um desenvolva e se expressa pelos recados que sua própria consciência nos dá. Nossos sentimentos são a porta que se abre para um mundo glorioso e oculto desconhecido. Vamos mergulhar na nossa sombra. Ética para conosco. Vamos tentar ser o mais verdadeiro, pessoal, com cada um dos nossos sentimentos e emoções. E saber que quando aquele sentimento aflora, seja ele qual for, seja que medo ele nos dá, encarar ele de frente e saber. Buscar na raiz de onde ele está surgindo. Juízo de valor, parar de dar juízo de valor para as coisas das pessoas, e sim pelo nosso próprio juízo. E o que eu achei interessante, identificar as nossas intenções. Por que elas estão surgindo em nós?
saber conhecer, aprender o que é que ela quer quando surge aquele sentimento, de onde ele vem, buscar na vida uma resposta para isso e profundamente encarar isso de frente e encarar nossas sombras. Aceitar você do jeito que você é, por mais que você tenha defeito corporal, mental, psicológico, praticar ações do bem, ter alto amor como aprendizado e uma meta constante, tentar ser assertivo mesmo que você erre em tudo, mas sempre ser assertivo e florescer na singularidade, naquilo que seja simples que você faz de melhor, porque aquilo ali é seu propósito de vida e seu dom aqui na Terra. Por mais que pareça não rentável, não remunerável, mas Deus quer que a gente realmente cresça no bem e na nossa singularidade. Então, com essa questão, com esses itens que a irmã se nos fala, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que a Carmelita nos proporcionou. Pedir desculpa a todos pelas tosses, pela paradinha aí que teve no meio da palestra. E pedir que a gente exerça diariamente a gratidão, né? Deitado, né? Nesse leito que ela chama leito da caridade. E tentar uma plenitude dentro das nossas próprias sombras. Evitar melindres. Nós trabalhamos para o Cristo, não para nenhuma casa. E sempre fazer a limpeza do calabouço dos nossos sentimentos. A partir daí, pessoal, a gente vai ter o elixir do bem-estar, da boa vontade, e vai conseguir elevar a frequência da singeleza espiritual que a gente carrega consigo, porque nós somos espíritas eternos. E olhe só o tamanho da missão, tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Divulguem esse vídeo para as famílias, para os amigos. Talvez seja um fardozinho nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Então vamos fazer nossa prece de agradecimento, agradecendo Maria, Jesus, Dr. Eurípides Barçanufo, Hermância do Fogo, Dona Modéstia, Dr. Bezerra de Menezes, todos os bons espíritos, Joana de Ângeles, que já preparou todo esse arcabouço psicológico para uma chegada de nova época de desafios. Que nós tenhamos uma excelente noite de sono corporal e excelente noite de trabalho espiritual. Para nós e para todos vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e Nossa Senhora no coração de cada um de nós. Cheiro, boa noite. Foi um prazer.